Oi, tudo bem? Bom dia. Meus amados, nesta manhã nós vamos estar pensando um pouquinho a respeito de Jesus, o príncipe da paz, Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas principalmente Jesus Cristo, o cristianismo. É importante, meus amados, nós podemos pensar sobre isso e sabermos que Deus, o autor e consumador da nossa fé, da sua fé, Ele é maravilhoso. A Bíblia diz assim, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. É maravilhoso, meus irmãos, nós pensarmos que Jesus, o príncipe de Deus, ele veio para o mundo. Mas o interessante disso tudo é nós podermos pensarmos algo a respeito. Mas qual é a diferença de Jesus para tantos líderes de tantas outras religiões? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas nós temos aqui no mundo, entre tantas religiões, nós podemos destacar algumas muito grandiosas. O budismo, o confucionismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, shintoísmo, zoroastrismo, taoísmo, entre outras. Vamos citar estas. Mas nós queremos falar sobre Cristo Jesus, sobre Jesus Cristo. Por que que Jesus é tão diferente e é tão importante na vida do homem, na vida do ser humano, na vida da humanidade? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo, ele foi anunciado de uma forma maravilhosa, estrondosa. Os céus se manifestaram diante do nascimento do Senhor, do Salvador, Jesus Cristo. Olha só o que a Bíblia está falando em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O nascimento de Jesus foi sem igual. Nenhum líder de qualquer religião, denominação, foi criador. Os céus não anunciaram. Jesus Cristo, ele foi aclamado. Jesus Cristo, uma multidão, um coro angelical, veio falar: trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, inclusive para você, como para mim. É para a igreja de hoje, foi para a igreja que estava no passado, a igreja que está vivendo hoje, é para o mundo de hoje, como o mundo para amanhã. Jesus, o príncipe da paz. O importante, meus irmãos, também nós podemos pensar que Jesus teve um nascimento sem igual. E também Jesus Cristo, ele teve um batismo sem igual. Não houve um batismo igual ao de Jesus. Diz assim: acontecer que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Os céus se manifestaram no momento do seu batismo. Os céus se manifestaram dizendo que ele era o filho amado de Deus. Os céus anunciaram o Salvador no seu nascimento. E os céus se manifestaram dizendo que Deus se alegrava com ele.
Interessante, amados. O que talvez você possa estar pensando a respeito disso? Na história, nós temos aí muitas pessoas que talvez não acreditem que Jesus veio ao mundo. E eu quero trazer para os amados irmãos algo que fala justamente um pouquinho sobre isso. A parte histórica que vai estar falando a respeito disso. Diz assim, um autor chamado Tácito, historiador Tácito, romano, ele escreveu lá pelo ano 114 a seguinte questão: que o fundador da religião cristã, Jesus Cristo, foi morto por Pôncio Pilatos no reinado do imperador Tibério, do imperador romano Tibério. Isso está escrito em Anais, capítulo 15, 44. Plínio Jovem, um outro historiador, escreveu uma carta para o imperador Trajano sobre Cristo e os cristãos. Mas o interessante é que nós podemos pensar e observar quando um judeu, Flávio Joséfo, ele escreveu, fez uma breve história, um breve resumo sobre Jesus. Diz assim: ora, houve nessa época Jesus, o homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele era um operador de obras maravilhosas, professor tal de homens que recebiam a verdade com prazer. E era homem que recebia a verdade com prazer, ele atraiu para si muitos dos judeus e muitos dos gentios. Ele era o Cristo. Sabe, lá no hebraico, você não precisa saber hebraico, mas lá no hebraico, quando o Messias significa ungido, e Jesus Cristo, ou Cristo, significa o termo o ungido. Jesus é o ungido de Deus. Ele veio para nos resgatar. Ele se manifestou na história. Interessante, meus amados irmãos, é que podemos aprender também que diante da história nós temos aí um grande conglomerado de conhecimentos dentro de tantas coisas, dentro das artes, da filosofia, da música, da poesia, na história. Mas é importante nós podermos pensar que nós aclamamos a Deus, nós nos alegramos deste Deus, nós rendemos louvores a este Deus e nós temos certeza de que este Deus é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Jesus, ele teve 3 anos no ministério. E os 3 anos de ministério de Jesus é, sem sombras de dúvida, muito mais impactante, importante para toda a humanidade do que os 130 anos divididos aí com Sócrates, Aristóteles e Platão. Esses 3 grandes filósofos da antiguidade, somados, dão 130 anos de conhecimento. Mas perto dos 3 anos de Jesus, é significativamente muito pequeno. Não é algo insignificante, melhor dizendo. Sabe, meus amados, Jesus, ele nunca pintou um quadro. Jesus, ele nunca fez uma decoração em termos de apreciação, mas nós vemos grandes pintores renomados, Rafael, Miguel Ângelo, Da Vinci, que se inspiraram, e tantos outros artistas tiveram inspiração em Jesus, o servo de Deus, Jesus, o príncipe da paz, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus nunca escreveu um poema, mas nós podemos ver que Milton, podemos ver que Dante e vários outros escreveram tantos artigos e manifestos, inspiraram em Cristo. Ralph Emerson, um grande intelectual americano, ele fala que Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, não só está escrito, mas lavrado na história deste mundo. Eu estou citando aqui
o doutor apologista John MacArthur. Em um dos seus livros, ele fala sobre isso. Interessante também, meus amados, que Jesus, ele nunca fez composição, ele não fez melodias, mas nós vemos que Haydn, Handel, Beethoven, Bach, Mendelssohn, eles se inspiraram e atingiram obras melodiosas, perfeitas, em composição. Agora Jesus. Vamos lembrar Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. Sabe? Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é tão especial. Mas por que será que Jesus é tão especial, amados? Ele é tão especial porque ele nos comprou. Ele é tão especial porque ele nos amou. Ele é tão especial porque foi através do amor dele, o amor de Deus para nós, que temos comunhão uns com os outros. Para terminar, esse Jesus, que tantos às vezes não entendem ou não querem entender, abra o seu coração, confesse com seus lábios e abra o seu coração. Assim diz a palavra de Deus. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi por amor que Jesus veio ao mundo. E através de Jesus, Cristo, o ungido, nós temos o cristianismo, que deve ter essa essência de amor, porque assim como Deus nos amou, precisamos amar o mundo que está perdido, aquele que está perdido, aquele que não tem certeza para onde vai depois que fechar os seus olhos aqui na terra. Que você e que eu possamos fazer isto, fazermos esta diferença. Que Deus nos abençoe, que possamos cada vez mais pedir ao Senhor: Senhor, encha o meu coração do teu amor, esvazie-me de mim mesmo. Assim João falou, é necessário que ele cresça, Jesus, e que eu diminua. Façamos assim para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.